Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor, Jesus Cristo. Eu sou o ministro da fé e da cura divina, pastor Max Izen, da Igreja Soberana da Presença de Deus. E Deus colocou no meu coração, esta ideia de fazer vídeos e pregações para abençoar pessoas que estão navegando pela internet, que estão aflitas, que estão precisando de um fortalecimento, precisando da intervenção divina em suas vidas, E eu encontrei, aqui um meio de comunicação oportuno para divulgação da palavra do Senhor e assim para a propagação do reino de Deus em suas vidas. Bem, e não é fácil, a gente pregar a palavra de Deus, porque eu não prego aquilo que eu não vivo, só gosto de pregar aquilo que eu tenho vivido no dia a dia. Então, que o Espírito Santo possa me dirigir, possa colocar as palavras certas na minha boca, no meu coração, que a minha mente funcione de acordo com a direção do Espírito Santo, pela graça de Deus, e assim você possa ser abençoada pelas mensagens de fé. Eu tenho um canal no YouTube, você pode ir lá encontrar, digite Max Zen, aí você vai encontrar o canal do YouTube com alguns vídeos, que eu postei, mas na verdade são mensagens em áudio, e nós estamos procurando fazer mensagens em vídeo, também para melhorar aí o nosso canal no YouTube, que é novo, faz cerca de 4 meses, 5 meses que eu criei, e a gente ainda está em fase de experimentação, mas o Senhor está abençoando, e vamos continuar propagando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a abrir o seu coração, a abrir a sua mente, a invocar o poder de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida, porque eu não quero aqui fazer um discurso, eu não quero usar argumentos para lhe convencer, para lhe persuadir, de que a palavra de Deus é a coisa certa a se seguir, que o caminho de Deus é o caminho certo a se seguir, mas eu quero, através do Espírito Santo, que esta é a vontade de Deus, colocar você na direção de Deus, na direção da palavra de Deus. Isso só é possível através da atuação, da operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, você, a partir deste momento, você vai invocar o poder de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Eu não quero fazer, volto a dizer, um vídeo com um discurso, com um jogo de palavras, com a utilização de argumentos com a finalidade de persuadir vocês que me ouvem, mas sim através deste vídeo, através desta mensagem de fé, através dos meios espirituais, dos meios certos da palavra de Deus, conduzir você para o reino de Deus, para o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, conduzir você, para a obediência à palavra de Deus. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês o texto que se encontra no livro de Números,
Números, que é o quarto livro da Bíblia, né? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Bem, no capítulo 13 de Números, eu vou fazer uma análise aqui de um texto bastante conhecido, né? E eu vou apresentar para vocês a fé sobrenatural, a fé do Espírito, a fé que é um dom de Deus. Aqui nós não lidamos com a lógica humana, com raciocínio meramente humano. Nós lidamos aqui com algo que é sobre-humano, que é sobrenatural. A fé não impõe limites ao poder de Deus. A fé não vê aquilo que os olhos naturais, que a compreensão humana, o entendimento humano veem, mas a fé vai além de tudo isso, além da visão natural, além do raciocínio, do entendimento humanos. A fé é sobrenatural, a fé verdadeira, a fé do Espírito, a fé que é advinda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Este que está agora conosco, neste momento, abençoando a minha vida e a sua vida. Nesse exato momento, eu invoco o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida. E todo o embaraço que está na sua mente, tudo aquilo que se coloca como obstáculo para você compreender as verdades do reino de Deus, cai por terra agora, é desbaratado agora pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você está agora com a mente aberta, com o coração aberto para ouvir e entender a palavra de Deus. Então, lá no livro de Números, capítulo 13, nós vamos encontrar a história, dos espias. Os espias que foram israelitas enviados por Moisés para espionarem a terra de Canaã. Então, eu não vou ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos aqui, no início do capítulo 13. O título é: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Versículo 1: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes. Segue a lista dos nomes aqui dos espias, dos chefes das tribos de Israel, que o Senhor nomeou através de Moisés para espiar a terra de Canaã. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subia por aqui para a banda do sul e subia a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas.
Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Amate. Versículo de número 23. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e filhos. Versículo de número, para a gente não passar muito tempo, né, só lendo estes versículos, eu vou explicar direitinho a história, você vai entender. Então, versículo 27. E cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, aqui nós temos o relato, né, deste momento da história de Israel. Israel é o povo escolhido por Deus, separado, santificado por Deus, para glorificar o seu nome aqui na terra. E no Velho Testamento, Israel consistia, né, na nação hebraica, o povo de origem abraâmica, que começou ali a se formar com a família de Abraão. E aí nós temos Abraão, Isaac, que é o descendente primogênito de Abraão, herdeiro das promessas, e depois Jacó. Na geração de Jacó, nós vamos encontrar os seus 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, nós encontramos José. José, que ficou conhecido como José do Egito. Ele que foi vendido pelos seus irmãos, e escravizado lá no Egito. E nesse tempo que ele passou no Egito, ele chegou a ser preso, e depois que ele saiu da prisão, o Senhor resolveu honrá-lo, e na verdade já existia um propósito ali na vida de José. E José se tornou o governador de todo o Egito. Faraó, ele designou José, por causa do seu entendimento, da sua sabedoria em interpretar sonhos, e designou José para administrar tudo no Egito. Bem, e acabou que a família de Israel, a família de Jacó, saiu da terra do Oriente Médio, onde estava passando fome, era um tempo de muita seca, e migrou para a terra do Egito,
para lá viver, mais precisamente na região de Gósen. E lá ficou. E por cerca de 430 anos, os filhos de Israel ficaram no Egito, ficaram em terra estranha, né? No entanto, eles se multiplicaram, eles cresceram, eles evoluíram, mesmo em terra estranha. E ali o Senhor os abençoou grandissimamente. E eles se multiplicaram de tal forma que o povo hebreu se tornava mais forte, poderoso e numeroso do que os próprios egípcios, do que o próprio povo egípcio. E de forma que o faraó, né, lá depois dos 400 entre os 430 anos, né, de vivência lá no Egito, Faraó, ele começou a ficar preocupado. Diz, como pode esse povo estar aqui, né? É um povo estrangeiro e já é mais forte do que nós, já é mais numeroso do que nós. E se esse povo ele se unir, fazer aliança com povos inimigos e assim nos expulsar da nossa terra? E Faraó começou a se preocupar por causa dos israelitas. Então o Faraó ele resolveu oprimir, né, o povo hebreu, sobrecarregar, escravizar o povo hebreu. E assim foi. Bem, quando o povo estava escravizado, gemendo na escravidão, no cativeiro lá no Egito, Deus começou a ouvir o gemido, o bramido do seu povo e tomou a decisão e escolheu um servo, um líder, para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Este líder foi Moisés. Moisés foi escolhido com este propósito, este principal propósito de libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. E com grandes maravilhas e sinais, né, Deus libertou o seu povo lá da opressão no Egito e os levou para o deserto. Então, nós vamos ter, né, as 10 pragas, nós vamos ter a passagem pelo Mar Vermelho, né, e vamos ter a jornada dos israelitas pelo deserto, né. Os israelitas, embora saíram lá do Egito cerca de 600.000 homens, exceto mulheres e crianças, né, e foram peregrinar pelo deserto. Encontraram diversas dificuldades tão imensas que eles desejaram até voltar para a escravidão no Egito, né? Porém o Senhor de todas os livrou. O Senhor fez jorrar água da rocha. O Senhor fazia cair maná do céu todos os dias. Até o sábado o Senhor fazia cair maná do céu. Por 40 anos os israelitas foram alimentados por este maná. O Senhor, quando eles estavam pedindo carne, né, o Senhor enviou codornizes, né, e eles se fartaram com carne. O Senhor fez vários milagres, abençoou o seu povo lá no deserto. Então, chegando aqui na nossa história principal, né, quando os israelitas estavam prestes a conquistar a terra prometida, a terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã, né,
quando eles estavam prestes a conquistar esta terra, o Senhor falou com Moisés e mandou Moisés designar 12 homens de cada tribo. Então nós temos 12 tribos que constituem Israel. E Moisés escolheu dentre os chefes das tribos, ou seja, os homens influentes, os homens, né, que dominavam aquelas tribos, governavam aquelas tribos. E estes homens foram enviados para a terra de Canaã para observar o fruto daquela terra, os moradores, as cidades. E destes 12 homens, 10 trouxeram um relatório negativo. Tudo bem, eles reconheceram que a terra era boa, eles reconheceram que o fruto da terra era bom, que de fato aquilo que o Senhor tinha falado a respeito daquela terra, aquilo que os seus antepassados também tinham falado sobre aquela terra, era muito bom. Porém, eles duvidaram que conseguiriam conquistar até aquela terra, porque as cidades eram fortificadas, tinham muros, tinham fortalezas que iam até os céus. Os povos que habitavam ali eram povos guerreiros, né? Não eram como os israelitas, né? Eles eram destros na guerra, habilidosos, e eles duvidaram por causa disso, porque eles viram os obstáculos que estavam adiante deles e trouxeram um relatório negativo. E toda a congregação, mais de 600.000 pessoas, choraram e se desesperaram, porque desacreditaram que iriam conquistar aquela terra que o Senhor tinha prometido. Dos 12, vamos encontrar dois espias que trouxeram um relatório positivo, que foram Josué e Caleb. Josué e Caleb não duvidaram da promessa de Deus. Josué e Caleb acreditaram que era possível sim conquistar aquela terra, porque o Senhor havia prometido. O Senhor tinha já revelado que aquela terra seria dos filhos de Israel, seria da descendência de Abraão. E enquanto toda a congregação estava desesperada, estava incrédula, depois de ouvir o relatório negativo, humanamente falando, era justificável que aquela congregação se desesperasse diante daquele relatório, porque, afinal de contas, os homens que estavam transmitindo aquele relatório eram chefes de suas tribos, eram homens influentes, mas eles estavam se esquecendo da promessa que o Senhor havia feito. Eles estavam esquecendo do elemento sobrenatural, eles estavam se afastando da fé e se apegando
ao mero conhecimento, entendimento, compreensão humanas. E assim contaminaram toda aquela congregação. Humanamente falando, era justificável sim, como é justificável nós, em determinadas circunstâncias da vida, que são análogas àquela vivida pelo povo de Israel, nos entristecemos, ficamos incrédulos, apáticos, atônitos, como se chegasse ao fim a nossa vida, chegasse ao fim os nossos sonhos. Da mesma forma, nós também nos deparamos com situações semelhantes. E humanamente falando, é justificável esta nossa reação de incredulidade. Mas, dentro da palavra de Deus, não se justifica tal coisa. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, vai viver, vai caminhar nos passos da fé. Vai direcionar a sua vida mediante a palavra de Deus, mediante a fé. E diante de cada obstáculo, a pessoa vai ter uma interpretação diferente da de muitas pessoas. Porque ela tem a interpretação divina, a interpretação mediante a palavra, a revelação do Espírito Santo. Enquanto que a maioria tem a interpretação seca, vazia do espírito humano, da compreensão humana, do entendimento humano, das experiências pessoais vividas, e não mediante a palavra de Deus, e não mediante a revelação, a instrução que recebeu do Senhor. Então, Josué e Caleb, eles não duvidaram da promessa. E eles se levantaram e tentaram reanimar toda a congregação. E Caleb disse, versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Caleb, claramente, ele incentivou o povo. Mais na frente, nós vamos ver o Senhor falando a respeito deste episódio, repreendendo aqueles que foram incrédulos, aqueles que deram atenção exclusiva à compreensão humana, e aprovando a atitude de Caleb e de Josué, que acreditaram, que olharam pelos olhos da fé. Aqui nós fazemos uma observação de que Caleb e Josué, eles não eram cegos para os problemas, para os obstáculos, para as dificuldades. Eles viam tudo isso. Porém, eles declaravam o poder de Deus, a promessa de Deus sobre aqueles problemas, sobre aquelas dificuldades. E o Senhor Deus, ele aprovou esta atitude de Caleb e de Josué. Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Por que Deus aprovou o menor número, a minoria dos espias
Caleb e Josué e não aprovou aos outros, já que os outros estavam também com um relatório verdadeiro, eles expressaram aquilo que era a realidade. Porque Josué e Caleb, eles utilizaram o elemento fé, como está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só é possível agradar a Deus se a fé estiver presente. Você só conseguirá agradar ao Senhor se a fé estiver presente na sua vida. E Josué e Caleb falaram palavras de fé, palavras de incentivo, de motivação, que não era uma motivação qualquer, não era um euforismo. Aqui era um espírito firme, regado pela fé sobrenatural. Eles enfrentariam qualquer obstáculo, qualquer problema, eles enfrentariam. Eles enfrentariam a morte, porque eles estavam com o Espírito de Deus, com a fé sobrenatural. Da mesma forma, os apóstolos lá do Novo Testamento, no século I, no início da igreja do Senhor Jesus Cristo, eles enfrentaram diversos problemas, diversas adversidades, enfrentaram prisões, enfrentaram até a morte, enfrentaram tantas adversidades, tantos problemas, mesmo com o sofrimento, que o apóstolo Paulo disse: olha, eu sofri muito, eu passei por muitas tribulações, aflições, angústias, perseguições. Isso não quer dizer que ele estava insensível para aqueles problemas, que ele estava insensível diante daquelas situações que ele estava vivendo, aquelas situações difíceis que ele estava vivendo. O seu corpo estava sentindo, a sua alma estava sentindo, estava gemendo, mas a sua fé falava mais alto. Então o Senhor aprovou a atitude de Josué e de Caleb. Mais da frente, no livro de Josué, toda essa congregação aqui, ela foi destruída, porque não acreditou no poder de Deus. E os filhos de Israel passaram 40 anos peregrinando no deserto. E Josué e Caleb foram os únicos desta geração aqui que entraram na terra prometida. Josué se tornou o sucessor de Moisés e Caleb herdou uma terra excelente, parte da terra prometida, parte de Canaã, que foi a terra de Hebron. Eu prefiro chamar de Hebron. Então, eles conquistaram, eles deram ouvido à fé sobrenatural, à palavra de Deus, à promessa de Deus. Então, você está dando ouvido à promessa de Deus, à palavra de Deus? Será que você está se esquecendo das palavras que Deus lhe falou, das revelações que o Senhor lhe deu? Será que você está se deixando levar pelas influências humanas, por aquelas coisas que estão à sua volta, que tiram você do foco da palavra de Deus, do reino de Deus? Deus lhe fez promessas.
Deus falou com você. Deus se revelou a você. E você se lembra das palavras que Ele lhe falou. Porque quando Deus fala conosco, a gente não se esquece. A gente pode se esquecer por um momento, mas se a gente buscar na nossa memória, a gente vai lembrar de muitos momentos, ou de alguns momentos, que Deus falou conosco, né? E aquela mensagem ficou clara, ficou evidente, né? E nós devemos nos lembrar destas revelações que o Senhor nos dá, destes momentos de visitação do Espírito Santo em nossa vida. E esta mensagem, através desta mensagem, mais uma vez, Deus fala com você. E Ele lhe orienta a permanecer na palavra dEle, na obediência à palavra dEle, a não titubear na fé, a não ser incrédulo, incrédula, como os 10 espias, que eram homens que tinham tudo para acreditar na palavra de Deus, que eram homens que tinham tudo para incentivar a congregação, para animar a congregação, para agir mediante a fé. Eles foram instruídos pela palavra de Deus. Eles saíram do Egito e viram a mão de Deus operando maravilhas, abrindo o mar vermelho, fazendo água jorrar da rocha. Então, eles não acreditaram, eles duvidaram, eles foram fracos, eles foram medrosos. Nós não devemos ser como eles, nós devemos ser diferentes, nós devemos ser obedientes, como Josué e Caleb. Nós devemos ser crentes como Josué e Caleb. Nós devemos escolher a fé, nós devemos escolher a palavra do Senhor, nós devemos ter um compromisso sério, firme com o nosso Deus. Vamos deixar as dúvidas de lado, vamos sair de cima do muro, vamos escolher a qual Deus nós vamos servir. Não tem como servir a mais de um Deus. Nós devemos escolher um só Deus. Eu fiz a minha escolha. E você já fez a sua? Se não, você precisa escolher ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida completamente, 100% ao Senhor. Você precisa sacrificar a sua vida, a sua carne, os seus interesses particulares, o seu eu, a sua moral, toda a sua vida, e entregar para o Senhor. E se entregar completamente para o reino de Deus, para a palavra de Deus. Você precisa ter um compromisso sério com o Senhor. Você precisa se apegar 100% ao Senhor. Nós precisamos disso. Eu preciso, você precisa. Não basta vivermos apenas de palavras, de emoções, de sensações. É necessário vivermos pela fé, vivermos obedecendo a palavra de Deus, com compromisso firme e sério com o nosso Senhor. Vamos deixar de brincar com o Evangelho. Vamos deixar de brincar com a palavra de Deus, de brincar com o reino de Deus. Vamos optar pela fé sobrenatural.
Qual o problema que você está enfrentando agora? Qual a dificuldade que está tirando o seu sono? Qual a dificuldade que está lhe causando sofrimento, angústia, depressão, desejo de morte? Você precisa obedecer à palavra de Deus. Se você está passando por estes problemas, por causa da palavra de Deus, exulte, se alegre. Eu não estou falando aqui de um sorriso, estou falando de uma alegria interior, a alegria do Espírito. Você pode estar chorando, você pode estar gemendo, mas o seu espírito está ali, em contato com Deus. Então, você deve exultar e se alegrar, porque grande é o seu galardão se você está sofrendo por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa da sua obediência à instrução, à revelação, à direção de Deus para a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, lhe direcionando, não aquilo que a sua carne fala, não aquilo que o seu entendimento, a sua compreensão humana, ou aquilo que as pessoas falam, não, aquilo que o Espírito de Deus fala ao seu coração, deixa claro. Então, se você está sofrendo por causa da sua obediência à instrução de Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele está sendo glorificado na sua vida. E este sofrimento que você está passando, se for por causa dele, você vai receber um grande galardão. Mas se você está sofrendo sem o Senhor, aí a coisa toma um caminho oposto, uma direção oposta, porque você está sofrendo sem o Senhor. Você está sendo atacado, atacada pelo mal, sem o Espírito de Deus na sua vida. Aí a tendência é a destruição completa. Mas você precisa estar com o Senhor, ter o Espírito Santo na sua vida. Isto só é possível se você obedecer a palavra de Deus, se você ter um compromisso com o Senhor, se você for fiel ao Senhor. Então, que esta mensagem possa mudar a sua vida, que esta mensagem possa sacudir as bases da sua vida, e que você venha mudar, e que você venha ter um compromisso sério com o Senhor Deus. Neste momento, Deus está tocando na sua vida. O Espírito de Deus está tocando na sua vida. E ela pode ser mudada. E ela pode ser restaurada. E que maravilha é estarmos com o nosso Deus, termos o Espírito Santo dentro de nossa vida, dentro do nosso ser, do nosso coração, porque é uma alegria, é uma paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode comprar, e é uma paz permanente, que mesmo diante de qualquer problema, ou da abundância ou da escassez, a pessoa tem aquela paz dentro dela.
Então, eu espero, pela fé, que Deus venha mudar a sua vida através desta simples mensagem. Foi transmitida através do Espírito Santo perante o nosso Deus. Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E neste momento, Ele está presente aí, onde você está, por trás desta tela, na sua residência, no seu trabalho. Deus está presente aí, onde você está neste momento. E que o poder de Deus possa tocar na sua vida, tocar no seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa receber do Espírito de Deus, que essa graça que é derramada sobre a minha vida agora, possa ser derramada também sobre a sua vida. Nós estamos ligados pelo poder da fé. Nós estamos em unidade de Espírito. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora a força e o poder de Deus invade a sua vida, onde você está agora. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe exatamente aquilo que está no seu coração, aquilo que está trazendo angústia, preocupação, incômodo, inquietação, medo. Ele sabe, Ele conhece, e Ele tem aquilo que é necessário para lhe completar, para lhe realizar, para lhe alegrar, para lhe trazer paz completa, perfeita. Isso só é possível através do Espírito dele, através do Espírito Santo. Que você possa receber agora este Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Isso quer dizer que Ele tem o poder suficiente para mudar a sua vida, para converter a maldição em bênção, para lhe trazer vitória, para lhe abençoar, para lhe modificar, para lhe restaurar, para tirar o coração de pedra dentro de nós. Esse meu coração aqui, todos os dias eu peço ao Senhor que tire o coração de pedra, o coração endurecido, e coloque um coração de carne, um coração manso. Mansidão aqui se refere à disposição da pessoa em obedecer à palavra de Deus. Não é serenidade, é mansidão, é a disposição que a pessoa tem em obedecer à palavra de Deus. Então, que Deus possa transformar a sua vida através desta mensagem. E eu vou aproveitar o final deste momento para orar com você, para interceder por nossas vidas, porque não só você precisa, eu também preciso. Todos os dias eu busco ao Senhor, de manhã, de tarde e de noite. E às vezes eu me acordo de madrugada para buscar o Senhor. Todos os dias eu faço isso, porque eu necessito
da presença de Deus na minha vida, do poder de Deus na minha vida. Se eu não fizer isso, diante dos problemas que eu enfrento no dia a dia, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, eu iria facilmente naufragar na fé, ser induzido pelo mal, mudar o meu foco. Mas eu busco ao Senhor constantemente para permanecer com Ele. E esta regra vale para qualquer um de nós. Nós temos que buscar ao Senhor constantemente. Nós temos que rasgar as nossas vestes, abrir o nosso coração, sermos valentes, corajosos em obedecer ao Senhor. Então, vamos orar. Vamos invocar o poder de Deus sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos abençoar neste momento. Só Ele pode fazer isso. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão em seu peito esquerdo. Que este momento é especial na minha e na sua vida. Este momento é o momento da visitação de Deus através da oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a mensagem foi pregada, Senhor, em fraqueza, em temor e tremor. Ó Senhor, existem pessoas, meu Pai, assim como eu, que estão precisando da tua visitação, da sua visitação, do seu poder, do Espírito Santo, Senhor, em nosso coração e nossa vida. E nós invocamos agora, Senhor, teu Espírito, o Espírito Santo. Que o Senhor possa preencher o nosso coração. Que o Senhor possa arrancar de nossa mente a malícia, todo mal, Senhor. Todo pensamento mal. Que o Senhor possa arrancar de nossa vida toda maldição, enfermidades, miséria, angústia profunda, malícia, incredulidade, inimizades, amargura, ódio, rancor, inveja, todo mal, Senhor, todo mal que nos afasta do Senhor, que oprime a nossa vida, que aperta o nosso coração. Sai agora pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa é abençoada agora. Todos nós somos abençoados agora pelo poder do Senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus, a virtude dos céus é derramada sobre as nossas vidas, agora, sobre os nossos caminhos, sobre a nossa família, sobre os nossos planos, sobre toda a tua igreja, Senhor, sobre a igreja soberana da tua presença, sobre todas as pessoas, meu Pai, que estão buscando ao Senhor neste momento, através da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, até a próxima mensagem.
em nome do Senhor Jesus.